Fala galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá então para mais uma aula de matemática e hoje a gente vai falar sobre a soma dos ângulos internos e externos de um polígono. Bom, bora lá então para mais essa aulinha bem tranquila para vocês. Ok? Bom, vamos lá. Em relação a um polígono convexo, tá? Os ângulos internos e externos com vértices comuns são adjacentes suplementares. Então, adjacente é quem está do lado, né? Suplementar porque a soma dos dois sempre vai dar 180 graus. Então, sempre que eu pegar os ângulos que estão em conjunto, por exemplo, Bzão, que está aqui dentro, e Bzinho. Então, ó, Bzão mais Bzinho, sempre os dois juntos, será 180 graus. Isso serve para todos eles, tanto para A, D e C também, tá? Então, os ângulos internos são as letras maiúsculas e os ângulos externos as letras que são chamadas de minúsculas, certo? Então, sabendo disso, do mesmo jeito como está definido aqui, ó, a medida do ângulo A mais a medida do ângulo Azinho é igual a 180 graus. A medida do ângulo B, que é interno, e do Bzinho, que é externo, é 180 graus. A medida do ângulo C, interno, com a medida do ângulo Czinho, externo, é igual a 180 graus. A medida do ângulo D, interno, e Dzinho, externo, é igual a 180 graus. Então, a soma de todos os ângulos aqui sempre vai ser 180 graus. Beleza? Vamos lá então, que agora vai ficando mais fácil. Bom, a relação é a seguinte. Eu sei que a soma das medidas dos ângulos de um triângulo qualquer sempre vai ser 180 graus, certo? Ângulos internos, ok? Então, ó, como é que eu vou calcular o ângulo, a soma dos ângulos, deixar aqui, ó, a soma da medida dos ângulos externos de qualquer tipo de polígono convexo? Como é que eu faço? Eu tenho a soma dos ângulos internos. Vou colocar de outra cor aqui, só para não ficar tão confuso. Então, vamos falar assim. Eu tenho como medir a soma dos ângulos internos ok? E a soma dos ângulos externos de um polígono, ok? Vamos começar entendendo algumas coisas. Eu tenho como descobrir, por exemplo, que todo polígono convexo pode gerar triângulos internos, tá? Então, por exemplo, um quadrilátero tem dois triângulos internos. Como é que eu sei quantos triângulos internos eu vou ter? É simples. Eu sempre vou fazer ali uma relação de menos 2 pontos. Por quê? Porque como todo triângulo ele tem 3 vértices, né? E um vértice é comum a todos, 2 vértices não são. Então, como eles não dividem nenhum triângulo junto com os outros, eu tenho que fazer uma subtração por 2. Ah, professor, é uma regra? É uma regrinha. Ó. Tá? Então, por exemplo, heptágono tem 7 vértices, certo? Esse vértice, por exemplo, ele é comum a 2 triângulos. Esse daqui é comum a 2, esse daqui é comum a 2, esse daqui é comum a 2, esse aqui é único e esse é único. Por isso que eu faço subtração de 2. Esse daqui é comum a todos. Ok? Então, nesse caso, basta fazer o quê? Subtrair esses dois vértices ali, ok? A mesma coisa acontece nesse caso, ó. Nesse vértice e nesse vértice. Por isso que é menos 2. Aqui, ó, esse vértice e esse vértice. Por isso que é menos 2, ok? Então, nesse caso aqui, ó, quero saber ali o número de triângulos. 10 menos 2 para um decágono. 7 menos 2 para um heptágono. 6 menos 2 para um hexágono. 5 menos 2 para um pentágono, ok? Então, dessa forma, você consegue identificar quantos triângulos são possíveis formar dentro do meu polígono regular. Professor, para que é que eu preciso disso? Vamos lá, então. Para a gente encontrar a soma das medidas dos ângulos internos, se eu sei que cada triângulo tem uma soma de 180 graus de ângulos internos, bom, pensa comigo, qualquer figura geométrica que eu tenha a soma dos ângulos internos, eu vou ter os ângulos do triângulo formando ali. Então, o que acontece? Se eu conseguir identificar quantos triângulos eu tenho dentro do meu polígono regular, né, convexo, lembrando disso, tá?
basta multiplicar por 180, que é a soma dos ângulos internos dos triângulos. Um triângulo formado, 1 vezes 180, 180. Essa é a soma de todos os ângulos internos de um triângulo. De um quadrilátero, eu tenho 2 triângulos, logo 2 vezes 180, 360. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é sempre 360. E um pentágono, 3 vezes 180. Por quê? Geram-se 3 triângulos em um pentágono, certo? Como geram-se 3 vezes 180, 540. Heptágono. No heptágono, eu tenho lá, ó, 5 vezes 180, 900 graus. No octógono, 6 vezes 180, 1080 graus. No decágono, 8 vezes 180, 1440 graus. Então, eu posso fazer sempre isso, professor. Pego o número de vértices que eu tenho, subtraio 2 e multiplico por 180. É exatamente isso que a gente faz para poder calcular a soma dos ângulos internos. Eu pego o número de vértices, subtraio 2 dele e multiplico o resultado por 180. Beleza? É dessa forma que se faz, é dessa forma que a gente segue na nossa vidinha aqui, tá bom? Vamos lá, então, falando sobre algumas relações para a soma dos ângulos externos. Como assim? Lembra que a gente sabe que cada ângulo externo mais o ângulo interno é 180? Professor, claro que eu sei. Beleza? Eu sei disso. Né? Como é que eu vou identificar isso agora, então? É simples. Tá? Então, a soma dos ângulos externos, vamos pensar que é uma soma, certo? Então, se eu ir somando ângulos externos e ângulos internos, eu sempre vou ter 180, certo? Então, ó, n vezes que eu faço isso, né? N vértices que eu tenho, então eu vou ter n vezes 180 é igual a soma dos ângulos externos mais a soma dos ângulos internos, certo? A soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180, que é igual a n vezes 180. O professor complicou o meu lado aqui. É que a expressão ficou quebrada, gente. Vai ficar assim. No lugar da soma dos ângulos internos, eu vou colocar a fórmula dos ângulos internos. A soma, aquela que a gente acabou de ver. Então, vai ficar assim. Soma dos ângulos externos mais... A soma dos ângulos internos é o que mesmo? Deixa eu colocar em outra cor aqui, assim, ó. Vou colocar num verdinho, né? Vou abrir um parênteses aqui, ó. N menos 2 vezes 180. Isso aqui é a soma dos ângulos internos, não é? Beleza? Que é igual a n vezes 180. Olha que legal. Bem fácil, não é? É só, professor, tranquilo. Tá? Entendi, compreendi. Tô feliz. Beleza. E agora? Vamos fazer distributiva só para poder abrir a expressão. Faz aqui assim, ó. Olha que legal. 180 vezes n dá o quê? N vezes 180, né? Tanto faz. Nesse caso aqui vai ficar assim. A soma dos ângulos internos mais n vezes 180 menos 360. Olha que doido isso aqui. Por quê? Porque isso aqui é igual a n vezes 180. E olha só, eu posso cortar os elementos. Sobrou o quê? Passo 360 para lá. Tá, negativo vai para lá, positivo. Então, a soma dos ângulos externos é igual, né? Igual a 360 graus. Olha que divertido. Senhor, então, sempre é 360 graus? Sempre é 360 graus. Ah, fácil, não? Então, a soma dos ângulos internos é n menos 2 vezes 180. Lembrando que n é o número de vértices. A soma dos ângulos externos sempre é 180 graus. Então, independente de quantos lados eu tenha, independente de quantos lados você tenha, sempre vai ser 360 graus. Tá bom? Então, ó, primeiro somamos a sentença membro a membro, depois substituímos, né, SI por N menos 2 vezes 180. Ele está resumindo a expressão que nós acabamos de fazer. Então, a soma dos ângulos externos sempre é 360 graus. Então, 2 pontos importantes da aula de hoje. São as duas coisas que eu quero que vocês finalizem a aula falando assim, professor, qual é o resumo da aula de hoje? A aula já é curta, vamos resumir mais. A soma dos ângulos externos
externos é o que mesmo? N menos 2, lembrando que isso aqui é por conta daqueles vértices, que os números de triângulos que eu vou formar, vezes 180. Lembrando que não é externo, né? Eu estou falando externo de bobo que eu sou. Na verdade, isso aqui é interno. E a soma dos ângulos externos sempre vai ser 180. Essas duas... 180 não, eu estou falando besteira de novo, ó. 360, gente. O que acontece? Isso aqui são duas regrinhas gerais para todo polígono convexo. Todo, professor. Todo polígono convexo, todos seguem essas duas regrinhas aqui. Para soma de ângulos internos e soma dos ângulos externos. Beleza? Galerinha, então fica aqui meu muito obrigado a todos vocês. Um beijo no coração de todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.